E foi por você que Ele mostrou tanto amor. Obrigado, Jesus, por teu tão grande amor. Obrigado por sofrer naquela cruz por mim, por nós, pela minha família, para todos quanto creem. Obrigado, Senhor, porque não sabemos pagar o que fizeste por nós naquele dia, naquela cruz. Mas permita-nos, Senhor, te adorar e vivermos para a tua própria glória, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glorioso seja Deus. Amém. Quem trouxe sua Bíblia, quem tem sua Bíblia, quem ama sua Bíblia, tome ela no Evangelho de João, capítulo 18. João 18, João 18, João 18. Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Vamos ler. Versículo 1 a 8. Quem já achou, me dá um amém. Quem já achou, me dá um aleluia. Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor na versão que eu tenho em minhas mãos. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Alguém repita comigo: se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Aleluia. Senhor, é a tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deixou ir. Obrigado porque fomos livres. Obrigado porque fomos, Senhor, sem condenação. Obrigado porque espadas não nos prenderam. As lanternas não focaram em nós. Porque tudo que era nosso, tudo que era para nosso sofrimento, para nossa cadeia, para nossa destruição, foi colocado sobre ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou ir. Obrigado por sua graça. Fale conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento. Deus em Cristo abençoe. Obrigado. Amados irmãos, hoje estamos dando também por encerrado o evento da igreja denominado Acampa Dentro. Essa é a razão porque os amados encontram, pelo menos aqui, algumas tendas ainda montadas, 3 desse lado, 2 daquele, lá tem outras tendas.
porque esse é o terceiro acampa dentro, ou a terceira vez que acampamos dentro da igreja, oramos ao Senhor, buscamos aquele que é nosso Salvador. É um tempo de comunhão com Deus, mas também comunhão com os irmãos. É um tempo de verticalidade na nossa busca por Deus, mas também de horizontalidade na nossa comunhão com os irmãos. Uma semana inteira orando juntos, nos suportando mutuamente, partilhando da mesma mesa do partir do pão. Então tem sido esse tempo na presença de Deus. Só os que estiveram na campa dentro me dão um amém. Glórias a Deus. Então ficamos fechados aqui 7 dias. De domingo passado até agora. No domingo passado estavam as pessoas a chegar com as tendas. E hoje, neste domingo, as pessoas vão sair com suas tendas para casa. E Deus abençoe. Leve consigo essa experiência, guarde. E aqueles que não participaram, por favor, se programem no próximo ano para estarem junto a nós nesse acampa dentro. E que o Senhor lhe abençoe. Nós temos irmãos que vieram da província do Ambo, de outros lugares, para participarem do evento. E alguns, mesmo estando perto, se privaram desta bênção, da bênção da comunhão, da bênção da oração, ok? Pessoas que nunca conseguiram pelo menos orar 1 hora em sua casa, aqui oraram 7 horas, oraram durante horas a fio sem parar, ok? Então foram dias esgotados. Eu acredito que muita gente, quando chegar em casa, vai desmaiar, ok? Vai ter um apagão, um santo apagão, ok? Se Deus quisesse, com tua costela, hoje poderia fazer mais outro humano, né? Ou uma outra Eva, né? Mas ninguém mais quer Eva para não acontecer problema. Já tem um problema demais. Então foram dias esgotantes, dias de apagão, dia de despertar, porque 0 hora, 0 a orar. Se é líder Bruno que tivesse a dirigir, vão chegar até às 6 horas, ok? Então, depois tem que descansar. Às 6, vai uma conversa daqui, só dorme às 7. Daqui a pouco, 9 horas, líder Nilson está te fazer confusão para acordar de novo para ir orar. Daqui a pouco, 13 horas, a oração termina. Daqui a pouco te levanta mais para orar antes de comer às 16. Daqui a pouco espera-se o culto às 18. Termina-se o culto às 18. Temos o jantar às 20h30, 21. Daqui a pouco, 21, digestão de 1 hora, 22, 23. Tenta descansar um pouco, 0 horas, te acorda de novo. Vamos orar mais até às 6. E então essa foi a vida, ok? Mas vocês já disseram, vamos morrer nessa vida. Então, por favor, morram. Amém? Nesses dias a pessoa sentiu aquela pressão que tínhamos quando éramos muito mais moços, né? 14 anos, porque nós orávamos assim, chegamos a vigiar 40 dias. Eu, por mim, né? Ou para mim, que fiquei aí dos cerca de 17 anos até os 21 jejuando, jejuei por cerca de mais de 3 anos ininterruptamente. Para mim, jejum é um passeio no parque. É balela, eu suporto o jejum na paz. Inclusive, mesmo quando no jejum fico sem comer, depois é que eu lembro, epa, já estou há muito tempo que não como, e vai. O corpo já tem um contato comigo sobre isso. Mas não dormir é algo que nunca superei. Sono é algo brutal. Não dormir não é de Deus, ok? A não ser que você esteja a buscar a Deus. Porque não dormir mata, ok? Eu acredito que alguém conseguiria ficar 7 dias sem comer, 10 dias. São experiências que vivemos. 16 dias sem comer, sem beber. Vai ficar magro, pálido, mas vai. Agora, não dormir. Uma das coisas que eu me lembro quando estou em oração é que o Senhor suporta aqueles que têm insônia. Porque insônia é trágico, ok? Eu acho que atordoa a pessoa. E se tiver alguém aqui que passa por insônia, em nome de Jesus Cristo, usando da graça de Deus em nossa vida, te declaro curado hoje para a glória de Deus e que você durma. Amém. Aleluia. Eu penso que o sono é uma bênção. Amém? O sono é uma bênção. Abençoados, dias de cura, dias de milagre, dias de bênção e que o Senhor possa continuamente abençoar a nossa igreja, o nosso centro, a congregação dos santos. E hoje é o dia da Páscoa do Senhor. A semana toda é uma semana de paixão de Cristo, ok? Católicos com um pouco de mais rigor que nós foram todos os dias seguindo os passos de Jesus, que há cerca de 2000 anos atrás passou por um processo duro, difícil. Estive falando com o conselho do nosso centro que no próximo ano vamos tornar a Páscoa bem mais, ok, ritual para nós, bem mais familiar, bem mais íntegro, ok?
Só vamos pedir para você não roubar nada na palmeira dos outros. Vamos ver o que acontecer. Porque as pessoas roubam para ir na Semana Santa. Você acorda de mato a palmeira careca, apareceu tudo. E quem roubou isso são os santos. Nem pediram só. Né? Então, vamos seguir esse rito para que então as pessoas se lembrem, ou as pessoas aprendam, não muito pelo rito, mas pelo conhecimento, que as pessoas aprendam o que sucedeu naquela semana. Né? Esse Jesus triunfante de Jerusalém, que vem montado numa jumentinha, ok? De carga que ainda não tinha sido experimentada, Jesus entra, ok, nesse animal, é recebido com hosanas e hosanas e hosanas. Só que esta entrada triunfal daria começo a um sofrimento inigualável. Então precisamos entender essa entrada triunfal de Jesus até sua crucificação. Aquele que entra como rei é recebido com oblação, com aplausos, depois ouve no dia da crucificação, crucificam, crucificam, crucificam. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês, antes de eu entrar para esse lugar, que para mim é um lugar quase que mediador, que é Getsemane. E é sobre ele que eu quero tratar nesta manhã. Mas eu queria também lhe lembrar que num dia como este, nesta hora, os discípulos já estavam despidos da tristeza, porque Jesus já havia ressuscitado na manhã de domingo. Amém. No domingo de manhã, Jesus já estava vivo. Se fosse há 2000 anos atrás, num dia como esse, Jesus já tinha aparecido a Maria Madalena, já tinha aparecido a Maria, já tinha aparecido as mulheres, já os discípulos já estavam a correr, ok? Jesus está vivo, porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E nós falamos isso com grande alegria. Mas a mensagem central da fé cristã, ela é a morte de Jesus. Esse é o sofrimento. Por exemplo, se eu dizer que Jesus está vivo, esta não é uma verdade apenas na cristandade. É uma verdade até no islamismo. No islamismo, no Alcorão de Mohammed, Jesus está vivo. Só que no Alcorão, Jesus não morreu. Segundo Mohammed, segundo a informação que lhe chegou, porque o islamismo ele se funda 600 anos depois, ok? Do cristianismo já está fundado, inclusive a Khadija, que era a mulher mais velha de Mohammed, porque Khadija era a primeira mulher, uma jovem mulher de um homem rico. Quando o homem rico morre, ela fica a herdeira da riqueza, então ela fica uma jovem rica, com outro velho rico, que o velho rico também morre, e ela fica duas vezes rica, duas vezes herdeira de dois homens ricos, e só que ela depois fica uma velha rica e casa com um moço rico com Mohammed, e ela morre, e Mohammed fica herdeiro de riqueza de dois velhos ricos, que ficou com uma velha rica e que agora ele é rico. E então ele vai para um monte, onde ele vai tendo orações, ok? E ele diz ter recebido a visão de Gabriel, que lhe ensina a lei. Só que Khadija era descendente de cristãos, era filha de cristãos. E foi com Khadija que ele teve acesso ao conhecimento de que existe apenas um Deus, Criador do céu e da terra. E como em Meca, na altura não eram muçulmanos, mas os árabes, na altura, eram quase que politeístas, não quase, eram politeístas, tinham vários deuses. Mohammed se incomodava com isso, e então ele começou a analisar o que a fé cristã e judaica pregava. Só existe um único Deus que enviou profetas para anunciar o caminho da verdade e da justiça. E então foi ali que ele começou a se separar para o monte, porque agora ele era um jovem rico, e ele começou então a meditar e diz ter recebido a visão de um anjo que se apresentou como o anjo Gabriel, o anjo da Bíblia, e foi lhe ensinar, né, a lei, foi lhe ensinando o caminho. Foi ali então que vai ter acesso, e ele afirma, e eu penso por causa dos apócrifos, vocês sabem que nós da Bíblia Sagrada, quer do Antigo e do Novo Testamento, nós só aceitamos aqueles livros que estão inspirados por Deus. E como é que nós declaramos, ou como é que a comunidade cristã declarou inspirados por Deus? Todo livro que foi escrito por um profeta, por um apóstolo, ou por companheiros próximos de apóstolos, esses foram declarados livros sagrados. Mas todos os livros que não se conhece a origem, e que é duvidoso em sua mensagem, esses são livros apócrifos, ou livros secretos. E nós encontramos muitos evangelhos apócrifos. Nós temos o evangelho de Tomé, alguns já ouviram, evangelho de Judas, alguns já ouviram, vamos encontrar a terceira carta de Coríntios, alguns já ouviram. Então, todos esses são apócrifos. É bem provável que Mohammed teve acesso a uma informação
que não tenha vindo de apóstolos que Deus havia estabelecido por meio de Jesus Cristo. E então ele acaba tendo ciência, e você vai encontrar isso no Alcorão, que Jesus mesmo bebê já fazia milagres. Jesus, ele fazia a mesa apenas num dia, apenas com poder, a mesa aparecia. E então, no Alcorão, Jesus faz milagre desde bebê, ok? E no Alcorão, Jesus não morre. Quem morre na cruz foi Judas. E a cara dele mudou para se parecer com Jesus. É uma viagem estranha. E aí, então, Mohammed acaba dizendo que Cristo não morreu, mas Cristo foi levado ao céu, ok? Ele anula a mensagem da cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo, e apenas Jesus aparece fazendo milagres e depois vai para o céu. E então ele se declara o terceiro profeta, colocando-se na linha de sucessão. O primeiro profeta seria Moisés, o tirado das águas. O segundo profeta seria Jesus, ou Isa, o que foi vivo ao céu. E o terceiro profeta é Mohammed, o último. Ele se declara desse jeito. Uma vez falando como muçulmano, que hoje, pela graça, está em Cristo Jesus, me disse que Mohammed é o último profeta. Eu disse, mas como é que ele é o último profeta se o segundo ainda não morreu? Porque se Moisés é primeiro e morreu, Jesus é primeiro e não morreu, e Mohammed é terceiro e morreu, então Jesus ainda vai vir, no Alcorão, Jesus ainda vai voltar para julgar na terra. Então Jesus é profeta antes de Mohammed e depois dele, porque ele ainda vai voltar, então Jesus é o último, assim como ele é o primeiro. Então, a partir do próprio Alcorão, Jesus é maior do que Mohammed, porque ele opera milagre, ainda não morreu, está no céu, à destra do Pai, até que então volte para julgar a terra. Amém. Até do Alcorão podemos pregar Jesus. Só que a pregação não seria completa sem morte, a pregação não seria completa sem sacrifício, porque nós só podemos entender a remissão dos pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Aleluia! Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só que esse sangue de Jesus não pode ser visto apenas na cruz sendo derramado. O sangue de Jesus começou a gotejar e a tocar na terra a partir do jardim de Getsemane. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nessa manhã. Amados irmãos, se nós entramos para Getsemane, olhamos para essa noite sombria. Contemplem comigo essa noite sombria, essa noite negra, carregada de névoa triste. O dia não começou tão triste assim. Jesus, ainda no começar da noite, ele marca um jantar tão especial que ele precisou uma sala especial para o jantar. E então, como ele é o criador dos céus e da terra, tem domínio sobre todos os homens, ele diz aos seus discípulos, vão para a rua X, vocês vão encontrar um homem levando um cantil de água, sigam. E na casa que ele entrar, entrem e digam ao dono da casa que o mestre precisa da sala especial. E os discípulos seguiram a orientação, o homem que estava com um cantil de água entrou numa casa e eles seguiram e chegaram lá e disseram assim, o mestre Jesus precisa da tua casa. Aí então organizaram a sala, prepararam a mesa e Jesus na noite foi para o jantar. Jesus está sentado com os seus discípulos naquele jantar e Jesus Cristo começa a se entristecer muito naquele momento. Aquele que pregou pela manhã com muita alegria, agora está cheio de uma tremenda tristeza. A tristeza movida pelo conhecimento do sofrimento que haveria de passar. Nesse instante, essa tristeza começa a se tornar muito mais clara quando ele revela que um dos que estavam consigo naquela sala era um traidor, era um diabo. E aí os discípulos questionaram, mestre, será que eu vou te trair? Disse Pedro. Jesus Cristo não respondeu. Disse João, e ele também não respondeu. Aí todo mundo falou, e Jesus Cristo pegou num pedaço de pão, molhou e entregou para Judas e disse, aquele a que eu der um bocado, esse bocado molhado, esse é de me trair. Aí entregou para Judas e lhe disse, o que tens de fazer, faça depressa. E Judas levantou-se, os discípulos pensaram que Jesus mandou ele comprar mais comida. Judas já tinha programado com os fariseus, com os mestres da lei, com os escribas, vender Jesus. Ele já tinha certo um preço. E tudo estava bem. Porque José vendido.
há muitos anos atrás pelos seus próprios irmãos, e não era muito que Jesus também fosse vendido pelos seus discípulos. E ali então, Jesus Cristo levanta-se com seus discípulos e vai para o Monte das Oliveiras, para um lugar chamado Getsemane, que do original aquele lugar era um lugar de prensa de óleo. O que se fazia lá? Naquela montanha estava cheia de oliveiras e se produzia o fruto de oliva, que quando espremido produzia azeite. E então era aquele lugar onde Jesus gostava de ir com seus discípulos para orar. Ele muitas vezes ia para lá, só que aquele dia seria a última vez que Jesus subiria. Aquele lugar, o que servia aquele lugar de Getsemane? Os que prensavam óleo recolhiam o azeite, a azeitona e prensavam. Tinha máquina de prensar. Quanto mais eles apertavam a azeitona, obrigado. Naquele dia, Jesus subiu àquele lugar exatamente para que fosse feito nele aquilo que faziam com toda a azeitona. Jesus seria prensado naquela noite. Jesus seria esmagado naquela noite. Para que então produzisse o azeite da comunhão, o azeite da unção, o azeite da nossa salvação, o azeite da nossa redenção, o azeite da nossa expiação, o azeite da nossa reconciliação, o azeite da nossa propiciação. Jesus Cristo seria prensado. A minha pergunta seria: mas prensado por quem? Pelos homens? Seria prensado por quem? Por diabo, Satanás? Seria prensado por quem? Igreja, espantem-se com isso. O homem não pode prensar Deus. Demônio algum pode prensar Deus. Mas Deus iria prensar Jesus. O próprio Pai iria esmagar a Jesus. Eu gostaria que os amados irmãos entendessem a dialética da minha mensagem nesta manhã. Jesus Cristo se entristeceu muito e ele passaria pelo abandono. Primeiro, Satanás estava envolvido naquela noite. Satanás envolveu-se entrando no seu discípulo para que fosse traído. A Bíblia diz: entrou Satanás nele. Satanás estava naquela noite movendo o discípulo de Jesus para a traição. Não só, Jesus Cristo se entristeceu muito, porque um discípulo dele trairia a confiança. Um discípulo de Jesus trairia, lhe abandonaria. Oh, que grande tristeza! Jesus Cristo sendo abandonado por seu amigo. Tristeza profunda. Acontece então que Jesus Cristo sai, não mais com 12 discípulos que ele chamou. Jesus Cristo vai com 11 apenas. 11, porque um já havia saído para trair. Um já havia saído para trair. Um já havia se feito traidor. Jesus Cristo sai com 11. Segundo o relato dos evangelhos, Jesus Cristo sai a louvar. Era dia de tristeza, mas a tristeza não abafa o meu louvor. A tristeza não abafa o meu cântico. A tristeza não abafa minha adoração. Jesus Cristo cantou louvor. Oh, banda, se alegrem, porque Jesus também cantava louvores. Oh, irmãos, quando cantarem, cantem com alegria, porque Jesus também cantou louvores. Aquele que merece louvor também deu louvor ao seu Pai. Aleluia! Jesus Cristo subiu para aquele monte louvando a Deus. Ele sabia que era o dia da prisão, mas a prisão não anula o meu louvor. Era dia de dor, mas a dor não anula o meu louvor. E ele subiu. E o que acontece é que quando ele chega num certo lugar, disse aos 8 discípulos: vocês fiquem aqui. Eu vou levar apenas a João, a Tiago e a Pedro. Vocês avançam comigo. Jesus Cristo, quanto mais se aproximava do lugar da aflição, menos pessoas iam com ele. Amados, o melhor de Deus da tua vida também pode acontecer que a maioria te larga, a maioria te deixa, a maioria te abandona. À medida em que Deus quer trabalhar só contigo, ele começa a te isolar. E Jesus Cristo começou a se isolar. Levou consigo 3. Só que com os 3, ele chega também num outro lugar.
mas disse: vocês três também fiquem aqui, porque existe algo que eu vou fazer ali, que o Pai não precisa que eu faça com alguém. Isso posso fazer sozinho, isso devo fazer sozinho. Ele foi com 11, mas 8 ficaram lá atrás, 3 ficaram lá frente, mas ele foi à distância de um tiro de pedra para estar sozinho, porque a nossa salvação não teve presença de Pedro, não teve presença de João, não teve presença de Tiago. A tua salvação não tem a presença do teu pastor, do evangelista, do diácono, não tem a presença do ancião. Na tua salvação só tem Jesus Cristo e seu sacrifício. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo te salvou sozinho. Ele sofreu sozinho pelos teus pecados. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Ele disse a eles: fiquem aqui, porque eu vou ali falar com o Pai. Num dos evangelhos ele pede ajuda: orai comigo, vigiai e orai, para não cair em tentação. Os discípulos que deviam ajudar dormiram, porque às vezes nos dias que você precisa de ajuda, os que podem ajudar vão te esquecer. Mas por favor, quem te esqueceu não é teu inimigo, ainda é teu amigo. Se Jesus chama Judas que lhe traiu o amigo, então quem quando devia acordar não é teu inimigo. É por isso eu fico muito triste com essa geração Android, mimimi, qualquer coisa, me abandonaram. Quem me abandonou não me viu na volva, vai me cabeça, vamos junto. Por isso quando Jesus ressuscitou, chamou a Pedro, chamou a João, aleluia, por favor, deixa de ser vitimista. Há coisas que Deus fez apenas contigo. Não era para ninguém te ajudar, não era para ninguém estar lá, não era para ninguém te apoiar, não era para ninguém, era para você e teu Deus, você e teu Senhor, você e o teu Criador. Por favor, melhorem meu som, por favor. Amados irmãos, Jesus Cristo precisou ir sozinho naquela dor. Jesus Cristo precisou sofrer sozinho naquele lugar. Não, ninguém foi com ele. Por isso só ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração, para todo sempre. Hoje eu vim lhe anunciar que somente Cristo, solas Cristos, solos Cristos, só Jesus morreu, só Jesus sofreu, só Jesus se entregou. Alguém pode glorificar a Jesus pela obra que ele realizou na cruz? Agora percebe, irmão, Jesus Cristo foi sozinho naquele lugar onde o Pai iria prensar ele. Sabe o que aconteceu segundo o registro dos evangelhos? A Bíblia diz que ele transpirou gotas de sangue. Os médicos dizem que essa condição é rara, em que a pessoa atinge um alto nível de ansiedade, os poros rebentam, de tal forma que se dilata os poros e sangra. Essa condição é raríssima. É sobre um grande estresse que o humano pode possivelmente transpirar sangue. A construção, Deus construiu de tal forma que dos nossos poros pode sair suor, mas raramente sai sangue. Estava sob grande pressão, que ele sangrou pelos poros. O primeiro sangue de Jesus por nós não é o que saiu na sua mão perfurada, não é que saiu do seu lado perfurado, não é que saiu dos seus pés perfurado, não é que saiu dos chicotes nas suas costas, é que saiu pelos poros em sua oração. É quando ele sofreu pressão que Cristo estava a sofrer por você. E sabe o que ele sofreu na cruz? A Bíblia diz que ele orou o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sobretudo, seja feita a tua vontade. Ou, Senhor, Satanás entrou nos discípulos e trouxe traição. O discípulo saiu e fez negociação. 8 ficaram lá atrás e dormiram. 3 que foram com Jesus esqueceram e dormiram. Agora, ele não tem os discípulos, ele não tem os amigos, e quando chega para falar com o Pai, dá conta que não tem o apoio do Pai. Pai, se é possível,
Passa de mim esse problema. Retira de mim esse sofrimento. Se tiver outra forma de salvar o homem, sei que eu preciso ser esmagado, salva. Mas sobretudo seja feita a tua vontade. O Pai está lhe dizendo, não tem outro caminho. O único caminho é a agonia. O único caminho é a paixão. O único caminho é a morte. O único caminho é a cruz. Não há outro caminho. Não há outro meio pelo qual o homem será salvo, senão pelo derramamento do teu sangue. Jesus Cristo pensou, não, deixa eu pedir ajuda nos discípulos. Por favor, orem comigo. Orar. O Pai ouve oração. Se eu orar e lhe pedir, eu vou lhe convencer. Eu já lhe convenci várias vezes. Quando Satanás quis vos esmagar, eu falei e convenci o Pai a tirar a Satanás. Mas agora, por favor, me ajudem. Foi orar. Pai, se é possível, passa de mim. E o Pai disse, não, não passo não. Você vai sofrer. Levantou, foi pedir ajuda. Por favor, você não está a me ajudar. Comigo. Pai, se é possível, passa de mim. Disse, não vai passar. Tanto que já vieram te buscar. Levanta, vai lá. Não teve ajuda do Pai. Pelo que ele disse na cruz. Eli, Eli, lama sabatani. Pai meu, por que me desamparaste? Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Nunca em toda a eternidade me desamparaste. Nunca em toda a eternidade me contrariaste. Nunca em toda a eternidade me deixaste. Nunca em toda a eternidade me senti abandonado. Mas pela primeira vez, eu sinto o Pai do outro lado. Eu sinto meu Pai longe de mim. Eu sinto meu Pai rejeitando-me. E Jesus também queria dizer para nós, como é que vocês conseguem viver longe do Pai? Como é que vocês conseguem viver sem o apoio do Pai? Como é que vocês conseguem entristecer a Deus? E ele chorou, lagrimou, transpirou sangue por ti e por mim naquela noite. Cristo está, só ele, contra tudo e todos. Satanás zomba de um lado. O pai está triste com o filho. Não porque o filho pecou, mas porque sobre o filho está tudo que entristece o pai. Sobre o filho está colocado o teu pecado e o meu. E o filho está a carregar tudo isso sozinho. E Jesus Cristo se levanta. E vai ter com os discípulos e diz, agora podem se levantar. Chega de orar. Já chegou o momento. E nesse instante, Judas está a vir com espadas, com paus, com lanternas. Estão a procurar o lugar onde Jesus gosta de orar. Quando chegaram, soldados armados em Getsemane, Jesus olha para ele e pergunta, quem vocês procuram? E ele responde, a Jesus o Nazareno. E ele responde, sou eu. E a Bíblia diz, quando ele diz sou eu, eles recuam e caem todos por terra. Sabe o que aconteceu naquele dia? Alguns nos criticam, vocês pentecostais caem. Onde é que está caindo na Bíblia? Está aqui. Jesus disse, sou eu. E todos recuaram e caíram. Aleluia. Está aqui uma referência de cair. Mas eu quero ir um pouco mais longe. Naquele momento, quando eles perguntaram, quando Jesus perguntou, quem vocês procuram? E eles disseram, Jesus o Nazareno. Aqui nos revelam algumas coisas. Primeiro, eles não conheciam a cara de Jesus. Só conheciam o nome. Eles tinham o nome do homem, sem conhecer o homem do nome. Eles conheciam o nome. Mas por quê? Pastor, eles só conheciam o nome sem conhecer o homem. Aqui entra a segunda revelação. É que Jesus Cristo, ele tinha uma aparência tão clara, mas uma aparência que ele imprimiu nos seus discípulos, que todos ficaram parecidos com ele, e ele não conseguia identificar quem era Jesus no meio deles. Eles eram tão iguais, tão parecidos, tão semelhantes. Isso seria importante para o encontro de pastores. Vocês não estão a entender. Eu estou a dizer que se eu estivesse numa conferência de pastores, eu estaria a dizer para ele que Jesus não era tão especial, não tinha uma cadeira mais especial, não tinha uma aparência mais especial, não metia uma roa. Jesus não era diferente dos seus discípulos. Ele não era diferente dos seus discípulos. Ele era tão igual a Pedro, que era tão igual a João, que era tão igual a Tiago, até tão igual a Judas, que precisaram pegar um igual para ele levar lá. A
primeira pessoa que eles prenderam não foi Jesus. Eles prenderam a Judas por causa da aparência. Diz, como você é igual, nos leva no igual. Aí ele pega e leva. Eu queria exaltar Jesus, porque ele é tão grande, mas se pareceu aos pequenos. Ele é tão forte, mas se pareceu aos fracos. Ele é tão Deus, mas se pareceu aos homens. Em tudo se fez semelhante aos irmãos. Por isso o homem de Deus não é o quanto se parece bonito, não é o quanto se parece especial. O homem de Deus não está na roupa que veste, no carro que conduz, na casa em que vive, mas na humildade que apresenta, no caráter. O grande problema, Nelson, é que muita gente acha que para ser homem de Deus, ou tem que vestir ouro e andar na vaidade. E ele na igreja ele diz assim, olha, todos os obreiros metem preto, eu vou meter branco. Para manifestar diferença, eu sou líder. Jesus não, tudo igual. Tudo igual. Mas tem outro lado mais grave também. Não é aqueles que vestem bonito. São aqueles que vestem à toa para parecer mais santo. Cabelo à toa. Barba à toa. Mete só já uma camisa à toa. Não, ele é homem de Deus, é humilde. Não, Jesus era limpo. As vestes dele não tinham costura. Ele vestia bem. Mas bem não é exagerado, nem para extravagante, nem para podre. Como muitos profetas que vocês encontram aí nos montes, tá lá, já estou há 3 anos no propósito sem tomar banho. E te unge de sujeira. Jesus era amigo dos homens. Ele era tão parecido que pegaram o parecido para lhe prender. E sabe o que Judas disse? Vamos lá. E eu acho que a pergunta foi essa. Como é que vamos saber quem é Jesus? Ele disse, a quem eu beijar é esse. Prendei-o. Se Judas beijasse Pedro, prendei-o. Se Judas beijasse João, prendei-o. Se Judas beijasse Tomé, prendei-o. Porque eles conheciam o nome do homem, sem conhecer o homem do nome. Prendei-o. Só que Jesus, como sabia tudo, se antecipou. Perguntou, quem vocês procuram? Responderam, Jesus o Nazareno. Eles estão a dizer a Jesus que procuram por Jesus. Nos dá informação quem é Jesus. E Jesus responde como responde Deus. Eu sou. E eles recuam e caem. Essa apresentação é a apresentação que Deus fez a Moisés. Quando eu for ter com meus irmãos e me perguntarem qual é o teu nome, como eu direi? Ele disse, quando te perguntar meu nome, ele diga, eu sou. Eu sou o que sou. Este nome é o que na Bíblia está H-W-H, e isso apresenta para Yahweh. Nós colocamos ali as vogais para soar Yahweh, mas não existe vogais. Nesse nome só existe consoante. Qualquer pronúncia é invenção nossa. E significa apenas sou eu. Eu sou. O nome de Deus é eu sou. Essa é a apresentação que ele fez a Moisés. Amado, eu sou significa eu sou o único ser. Todo mundo aqui, ninguém é ser, todo mundo aqui é ente. Há ser humano, human beings. Não, você é ser, você não é ser, você é ente. Você é um ente. Por isso quando fala assim, o ente é querido. Você é ente. Você é uma entidade do... O ser é só Deus. Ele... Vamos lá, defina o verbo to be. Defina o verbo ser. Eu sou. Eu sou. Tu és. Ele é. Nós somos. Vós sois. Eles são. Só que essa definição muda com o tempo. Porque eu fiz isso quando era criança. Eu sou criança. Nos anos 90. Agora me falam para falar, mas eu sou criança. Não sou mais. Porque o que eu sou, já fui. Eu fui. Eu era. Deus é o único que fala, eu sou. Hoje eu sou.
Ontem eu sou, amanhã eu sou. Eu sou, não é você, eu sou ele. Eu sou, não eu sou ele. Eu sou. Aleluia. Nenhum homem aqui pode dizer eu sou, porque só ele é. Ninguém aqui é. Quando você está na transição, eu sou pobre. Bate uma ficha que entra 5 milhões, já mudou. Eu não sou pobre. Eu sou mulher. E entra o espírito à toa, não. Eu sou um homem nascido no corpo de mulher. Eu sou uma mulher presa no corpo do homem. Tem que fazer transição sexual para caber, descobrir minha identidade. Amado, ninguém aqui é. Ninguém. Eu sou crespo, vai lisar. Você não é nada. Mas eu quero vos apresentar alguém que quando diz eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Aleluia. Essa também é uma das razões porque eu sou pentecostal. Não vou mudar. Não. Biblicamente falando, isso aconteceu apenas nos anos 70. Cessou. O cessacionismo é a crença de que as coisas cessaram. Cessar. Deus cessa. Sua obra cessa. Quem vai lhe cessar? Oh, amados, cessam os que cessam, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele usa quem quer, como quer, quando quer, onde quer, e não há limites. Ninguém pode colocar ponto final em sua obra. Eu sou é a resposta de Jesus a quem foi lhe prender. Eu sou significa, vocês viram prender quem vos criou? Vocês buscam quem? Jesus de Nazaré. É o nome que eles deram. E o nome que Jesus deu é eu sou. Qual é o nome que vocês trouxeram? Jesus de Nazaré. Então vou vos dar meu nome. Eu sou. Qual é o nome que vocês trouxeram? O nome que a tua mãe te deu. Então vou dar o nome do meu pai. Eu sou. Eu sou. Qual é o nome que vocês trouxeram? Trouxemos a geografia onde você nasceu. Vou vos mostrar a geografia onde eu nasci tudo. Eu sou. E naquele momento eles estremeceram e caíram. Ninguém fica em pé diante do Criador. Ninguém fica em pé diante de Deus. Ninguém fica em pé diante do Todo-Poderoso. Ele é para todo sempre Deus imutável. Manos, eu não sei quão burro eram aqueles soldados. Mas uma pessoa que só falou eu caí, não lhe prendo mais. Uma pessoa que só falou caí, assim mesmo já, minha vontade de prender acabou. Isso revela algo interessante, Cleive. A resposta de Jesus sou eu. Significa, vocês não tinham como me prender. Porque eu não resisti, vocês recuaram. Mas como homem que quero me entregar, vou vos perguntar de novo, vocês querem quem? Jesus de Nazaré. Eu já vos respondi. Que sou eu. Quem vocês buscam sou eu. Me prendem já. Mas deixa estes irem. Essa palavra de Jesus revela a mensagem que eu trago hoje. Me prendem já significam eu me entrego já. Porque ninguém pode prender quem criou todas as coisas. No Evangelho, Pedro, quando vê eles a meterem a mão no mestre, Pedro pega uma espada e começa a lutar. E ele estava a ganhar luta. Mandou já um golpe, a orelha caiu. Jesus Cristo pega na orelha, devolve. Uma pessoa que colou a orelha, vou lhe prender para quê? Não é melhor voltar a explicar? Falou, sou eu, caímos. Lhe cortaram o olho do mal, colou. Mestre, não prendo o próximo.
Aquela ali não é homem como nós. Amado, não é porque não cozeu, colou a orelha. Sangue, todas células combinaram ali, colaram. Ele está pegando a orelha, não tem cicatriz. Mano, eu prendo alguém assim. Não, amados, ele não tinha falta de juízo. Deus estava manipulando tudo para aquilo acontecer. Tudo precisava acontecer como Deus determinou na eternidade. Cumpra o que vocês vieram fazer. Jesus Cristo diz algo para Pedro. Pedro, se eu quisesse, mandava legião de anjos para me defender. Não é tua caspada que corta uma orelha de cada vez. Até cortar tudo, vamos chegar a quanto tempo? Uma orelha, outra orelha, depois nariz, depois boca. Luta vai demorar muito. Eu traria os anjos aqui, acabava isso num sopro. Mas a questão aqui não é essa coisa. É que se eles não me prender, vocês não vão sair livres. O que Jesus está a dizer é, me prendam e deixa estes. Noutra palavra, a liberdade é minha. A prisão é deles. Minha liberdade ninguém anula. Mas a prisão dele também ninguém conseguiu anular. Então quero dar a eles minha liberdade, que ninguém anula, para que eu não anule a prisão deles. Então me prendam a mim, com a prisão deles que ninguém anula, nem eu vou anular, para que eles tenham a liberdade minha, que também ninguém anula. Então me prendei e deixai estes. Não, deixa ser um pouco mais pregador dessa para os irmãos entenderem. Isso está a acontecer no jardim de Getsemane. Neste momento, Jesus está no jardim, Luiz Pedro. Pastor Samuel, jardim, isso vos diz alguma coisa? É que aquele jardim estava a curar aquele jardim. Nesse jardim, Jesus está a reparar aquele jardim. Naquele jardim, o prazer pelo fruto colocou todos nós na prisão. Aquele momento em que Adão e Eva comem, nos disseram, fiquem vocês presos. Não vão sair dessa cadeia. A cadeia não era do diabo, porque o diabo estava na mesma cadeia. Deus falou com a serpente, falou com Eva e falou com Adão. Então, os três eram réus. Então, o diabo não prendeu ninguém. O diabo é outro preso. Então, a prisão era de quem? Era de Deus pela desobediência do pecado do homem. No dia que vocês comer, você vai morrer. Então, aquele jardim nos meteu na cadeia. Então, como estamos na cadeia, alguém entrou no jardim para nos tirar de lá. Quando Deus pega Adão e Eva, lhes expulsa do jardim, vieram soldados angelicais. Soldados do céu que vieram tirar os homens para fora. Agora que Deus veio à terra, Deus está no jardim. Agora vieram soldados dos homens para arrancar Deus. Alguém precisava compreender o que eu estou a compreender no meu espírito nesta manhã. Soldados de Deus tiram o homem do jardim. Agora soldados dos homens tiram Deus do jardim. Esses soldados dos homens precisam obedecer à ordem dos homens para prender Deus. Naquele jardim é Deus que tira o homem. Nesse jardim é o homem que tira Deus. Só que naquele jardim o homem não tinha como não sair. Nesse jardim Deus tinha como não sair. Mas por sua própria vontade e graça se entregou para que, por meio da sua cadeia, você ficasse livre. Me prenda a mim, mas deixa este ir. Jesus está dizendo, mete embora a doença em mim, mas deixa ela ir. Mete a maldição em mim, mas deixa ela ir. Meta o problema em mim, deixa ela ir. Meta as lutas em mim, mas deixa ele ir. Mete a morte em mim, mas deixa ele ir. Mete o pecado em mim, mas deixa ele ir.
Por isso não há nenhuma condenação para quem está em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Me prenda a mim, mas deixa eles irem. Agora o problema é que alguns que lhe deixaram ir quer voltar. Alguns irmãos não entendem a profundidade da Páscoa e da nossa libertação, ainda querem inventar libertações. Há muita gente que tem demônio na cabeça dele. Criaram luta dele para lutar sozinho. Amado, a cada dia que eu cresço na palavra, eu entendi como o verbo é ir. Eu estou a ir. Não sei se vocês ficam. Quem fica, fica. Nós estamos a ir. Quem fica, você fica, eu estou a ir. Ah, não, pastor, é muita luta. Ah, amado, luta de quê? Eu estou a ir. Ah, o demônio me agarrou no pé. Ah, também queria. Eu estou a ir. Nada vai me impedir de ir. Mas por que você está aí? Porque quem me libertou disse: deixa estes, deixa estes, deixa estes, deixa estes, deixa estes, deixa estes ir. Não há maldição familiar, não há demônios do Maquela do Sombo, do Bembe, não há demônios lá da Matala, ou demônios, sei lá, de Benguela, do Bié, da Huila, não há demônio de Dobe Grande, não há demônio do Punguandongo. Eu ouvi uma frase: deixa estes ir. Rakata cacete apacatarabadagas. Remonte cacete rebodeba. Eu estou a ir, eu estou a ir. Eu estou a ir, eu estou a ir, eu estou a ir. Eu estou a ir, eu estou a ir, eu estou a ir. Sabe o problema é o quê? É que não ficou soldado para me prender. Porque todos que me prender, prenderam. Jesus é tipo um imã. Ele entrou na caixa da ferramenta, atraiu todo o ferro para ele. Todo problema para ele. Todas as lutas para ele. Todas as guerras para ele. Já viram o que imã faz, né? Pega uma caixa de ferramenta, bota lá um imã. Você vai ver todo o ferro a vir. Eu olho para Jesus assim. É que eu estava preso a muitas coisas. Estava sendo enferrujado por muitas lutas. Estava sendo enferrujado por muitos problemas. Mas o imã supremo entrou na caixa da ferramenta da minha família. E tudo atraiu para ele. Toda dor foi colocada sobre ele. Toda maldição sobre ele. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu sou sarado. Se você estava parado, eu vou te convidar hoje. Vai. Vai livre. Deixa esses irem. Eu acho que as pessoas que já ficaram presos por algum tempo, no dia da soltura ainda ficam com desconfiança. Será que é para ir mesmo? Chefe, é para ir. O homem que te trancava, agora tem que te abrir a porta. Você vai numa janela, começa a te entregar suas coisas. O relógio, o meu relógio. Tá. O fio também, no dia que eu entrei, apontei o fio também. Eu tenho uma chave também que entreguei. A chave também. O homem pode ter raiva de ti, mas tem que te entregar porque tem soltura. Ele pode não te gostar, mas tem que te entregar porque você tem soltura. Ele pode achar que você tem que ficar mais. O problema é o Ministério Público deu soltura. Amado, se o Ministério Público faz isso, o Ministério Celestial faz melhor. Eu estou indo embora, eu estou a sair. Eu estou a sair no nome de Jesus. Deixai estes ir embora. Eu vim dizer aos crentes dessa igreja, por favor, vão livres. Paulo precisou escrever: achegai-vos com confiança. O véu já foi rasgado. O acesso está dado. Adentrai ao Santo dos Santos com confiança. O que está faltando a alguns crentes é confiança. Nós ainda estamos tímidos. Assustamos. Minha esposa, creio que está a assistir. Há dias atrás me ligou e disse: amor,
Eu recebi uma ligação do número estranho. Atendi rápido. E na foto estava lá uma fotografia com... A fotografia parecia ser estranha. Tipo, tinha coisas assim, tipo... Coisas vermelhas, tipo pano ritual. E você acha que desliguei, bloqueei o contato, apaguei. Disse, me manda para mim ver. Depois ligou mais outro, não. Ligou mesmo, mais aquela fotografia, bloqueei mais. Mas por quê? Tinha medo. Você vai ter medo de foto. Que tem lá, miçanga, bujinganga, pano vermelho. Lhe atende. Lhe fala o que vocês procuram. A quem buscais? Ei! Ei! Eu preciso falar para essa igreja. Eu gostaria que vocês tivessem... Amado, eu sou terrível. Não é porque estou a brincar. Eu, desde que conheci mesmo o que Jesus me fez, eu mesmo sou terrível. Assim no mundo das trevas me chamam mal. Eu sou duro, não há dente que me roe. Eu só queria dizer, quem creu genuinamente em Jesus é pai grande. Eu quero dizer, quem foi salvo e tem consciência da salvação dele, ele pode ser fraco. Mas o crente mais fraco dentre nós é mais forte que o demônio mais forte do inferno. Pastor, me prova isso. Te provo isso na tua casa. Quando você tem um filho mais fraco, o pai fica mais forte. Porque ele defende até dos irmãos. Deixa o caçula. O caçula sempre tem razão. Ele que abusa. Bateste no meu filho por quê? Eu também sou teu filho, mas deixa a criança. É neném. Você está ali provando. Amado, o crente mais fraco aqui tem poder para destruir os demônios mais fortes dali. Se você ganhar consciência disso, mesmo com isso no espírito, só ora 5 minutos já está tossindo, só jejua até 10 horas já está a chorar. Mas quando você ficar mal, em nome de Jesus, sai. Mas só jejua até as 10, mesmo às 9 sai. Será que alguém tem essa convicção? Ei, Jesus ficou preso e me deixou ir. Jesus me deixou ir. Amados, eu não preciso ficar forte para esmagar Satanás. Até porque a força não é minha, é do Senhor. Eu vejo muitos crentes a colocar soberbamente mérito no jejum deles. Não, eu estava no acampamento, fiquei 7 dias, orei 7 horas. Não é isso. Você orou por comunhão, você jejuou por comunhão, você se esforçou por intimidade com teu pai. Agora na luta, não leva teu mérito. Leva a tua posição em Cristo. Leva a tua posição em Jesus. Aleluia! Paulo perseguiu a igreja. Paulo está da corrida na igreja, está se encontrar com Jesus. Jesus está lhe perguntando, nem. Está à procura de quem? Não, esses estão a fazer confusão. Eu sou Jesus, quem tu persegue. Mas eu nunca te vi. Não te conheço. Como é que eu estou a te perseguir? Porque enquanto você persegue um desses pequeninos, está a me perseguir a mim. Isso se entende a partir da doutrina. Na doutrina é que quando Cristo morreu por nós, quem morreu fomos nós. Para que nós não vivamos mais para nós, mas para aquele que morreu por nós. Logo, Deus não nos vê mais a partir de nós. Deus nos vê a partir de Jesus. E Satanás também, ele precisa aprender a te ver a partir de Cristo. Porque no dia em que Cristo foi morto, Cristo lhe viram a partir de você. É que o pai, quando olhou para Jesus, viu você, por isso lhe matou. O pai, quando olhou para Cristo, viu o Bruno, por isso lhe matou. O pai, quando olhou para Jesus, viu o Cleve, por isso descarregou toda a ira, que era para o Cleve e Jesus. Logo, se é lógico que o pai mata Jesus por causa de mim, também é lógico que o pai me favoreça por causa de Jesus. E agora ele veja.
Eu vou explicar isso até terminar meu ministério na terra. Quem está mascarado não age com a cara dele. É por isso que se você meter máscara de pimpão, vai agir como pimpão. Criancinha! Porque naquele momento você não vai ficar com vergonha. Porque não está a ver tua cara de adulto, meteste boneco. Pula, pula, pula. Porque você está mascarado. Vocês conseguem perceber? O que eu estou a dizer é, vou colocar isso como máscara. Deus pegou e me vestiu de Jesus. Eu não posso me comportar tipo eu. Ai, ai, eu não posso me comportar tipo eu. É uma oração do cazenga, boa de confusão, boa de erro na minha vida, é falha, é sentimento errado, pensamento errado, boca errada. Mas quando eu vejo que me vestiram de Jesus, aquilo é comportamento que é tipo Jesus de Nazaré está a chegar. A glória do Senhor está a chegar. O poder. Assim mesmo, estou entrando no Mbaza Congo, porque estou com medo. Jesus sente medo. Jesus fica com medo de um fiteiro, de um Mbaza Magina, do Tomboco, que voa na casca de laranja. Avião dele é palito de foice. Jesus tem medo de um cabrucho lá do Obegrande, ou lá da Matala, ou do Lubão. Jesus bem medrosa. Não, o fitiço, vão meter tala. Eu estou a me comportar tipo Jesus. Eu piso na tala, a tala apanha a tala, e eu saio livre. E eu estou a ir embora em nome de Jesus. Para a glória de Deus, eu estou a ir. Jesus disse, deixai estes irem livres. Alguém tem a mesma fé nesta manhã? Essa é a Páscoa do Senhor. Eu saí livre, Jesus ficou preso. Eu saí vivo, Jesus ficou morto. Eu saí e Jesus ficou. Sabe qual é a beleza da Páscoa? É que Jesus disse assim, olha, eu estou a ficar na vossa cadeia, de onde nunca ninguém sairia, nunca ninguém vos tiraria. Porque nessa cadeia não se fechou com chave do diabo, se fechou com chave de Deus. E chave de Deus ninguém abre. Pergunta para Noé. Você está também num barco que você também não tem chave. Não és motorista. Aguarda a chuva secar, manda a pomba para ir confirmar. Você não tem domínio nenhum. Deus é soberano, mano. Você não manda nada. Você curte só tua salvação. Fica só na arca, boiar. Quando secar no Monte Ararat, vai parar. Depois desce para ir confirmar se tem terra seca. Planta a tua vinha. Fica bêbado depois, rapaz. Você não tem domínio nenhum sobre nada. Aleluia. Jesus entra, fica preso no meu lugar. Eu sou livre no lugar dele. Eu estou vestido dele, mano. Minha ilusão. Não é aquela ilusão pecaminosa. É aquela ousadia, mano. Eu sei que até pastor muitos sentem medo. Uma vez alguém falou para você, essas coisas que você faz, está aí nas províncias, não era miúdo. Vai morrer lá. Disse, eu não morri. Os que morreram junto. Você viu quando Sansão morreu? Nossa morte mata. Então o próprio diabo sabe, ele matar não é boa opção. É melhor eles deixar. Porque se eles quando estão a morrer, o estrago que fazem não é boa coisa. E depois morrer nosso não é boa coisa. Sempre que morre um crente, rega outros. O sangue dos mártires rega a igreja. Mataram Estevão, a igreja aumentou. Perseguiram, se espalhou. O que se perseguiu se converteu. Também foi pregar. Ali mataram, aumentou. 2000 anos, todo mundo conheceu Jesus. Por quê? Nos matar não é boa opção. Nos deixa só. Porque quem tinha que nos matar, nos mandou ir. Deixar estes. O que está nos falar, deixa esse. Eu que tinha direito de nos matar. Eu que tinha que nos condenar. Está lhe falar, deixa ir.
Quem devia nos matar nos deixou ir, é você já. Contou com poder, contou com feitiço, contou com a faca. Quem é do Kimbele aqui? Tá aqui, Kimbelista. A palavra Kimbele significa pequena faca. O Ki é diminutivo, Mbele é faca. É tipo lá em Benguela. Tudo que é K é diminutivo. Caponte, caotinha, K, AK, K. Agora você dispara. Lá é Kimbele. Você pode ser do Kimbele. Lá, Kimbelista, quando vai fazer confusão, tem feitiço. Amado, a questão é que eu não estou aí no meu nome. Bruno, quando eu cheguei em Cuba, a primeira coisa que aconteceu, eu estava com o bicho pombo. Primeira vez. Estão nos falar que em Cuba tem muito feitiço. Tem mesmo. Estão na Sarita. Sarita, cubana, estão? Os cubanos da igreja. Cubanita. Está aí a Sarita, minha filha. É de Cuba. Conheci lá em Cuba a primeira vez. Lá. Santaria, Yoruba. Em Cuba você encontra muita gente a fazer rituais. Uma herança africana espiritualista muito forte. A maioria dos cubanos em sua casa tem altares. É verdade, Sarita? Altares. Você já na porta, já sente medo de entrar. Vai encontrar já um boneco a sete olhar. Boa de coisa, boneco bem escuro. Sei que o negro tem uma feira, mas também negro não é assim. Boa de miçanga. Todas as casas, a maioria são assim, tirando daqueles que já se converteram. Nos trabalhos de libertação, muita gente a manifestar. Numa igreja onde nós fomos, lá na Banda Oriente, uma menina como serpente anda. A primeira vez que eu peguei o micro, na primeira vez que preguei, na primeira igreja que preguei em Cuba, eu já dei um recado. Disse, eu vim aqui em nome do Senhor. Meu nome é Sadraque Manuel Lufuanquenda. Sou ministro de Deus, chamado para pregoar o evangelho do Oriente ao Ocidente. E quando cheguei aqui em Cuba, terreno no vosso país, peguei nota que vocês são muito dadas a espíritos, a Yoruba, a Santaria e a toda forma de rito. E a potestade principal dos príncipes e outros que operam aqui. Mas eu vim em nome do Senhor. Portanto, nos próximos dias, enquanto estivermos a trabalhar aqui, não haja interferência de espíritos maus, porque nós viemos em nome do Senhor. Porque eu afirmo que do Oriente ao Ocidente de Cuba, eu pego todos os espíritos, potestade, príncipes e hostes que funcionam aqui. Eu sozinho os fatigo, eu. Agora, o tradutor não conseguiu traduzir fatigo. Eu os destruo sozinho. Agora, se eu ligar nos meus amigos da oração, da turma, a luta vai ser injusta já. Vai ser já injusto. Estamos a lutar, estamos a agredir. Então, para não agredir, vou lutar só eu sozinho. Então, para eu também não lutar, você não deixa só pregar. Vamos salvar lá os que creem, os que não creem ficam convosco. Desentregamos a vocês. Mas não se mexam muito nesse dia que estamos aqui. Não fazem chute. Vocês vão acabar. E não falo tipo, não. Mesmo que você é feiticeiro, tenta só. Assim mesmo hoje, voa, programa, me procura. Vivo lá no Quilamba. É 21, quarto andar, você entra só. Porta 43, entra. Assim vou pedir todos os anjos, não fazem ainda nada. Vocês, vosso trabalho ainda fica só, anula ainda. Deixa só ele entrar. Porque você anda a pensar, não, você está se achando tem anjo. Anjo, eu ordeno, já não faz ainda nada. Sei que, segundo Hebreus 1,14, são espíritos ministradores que servem a favor daquele que é a oração. Só para dar prova nesse feiticeiro que está nos ouvindo aqui ou na live. Vem você. E não vem sozinho. Traz ajuda. Porque vais precisar. Virão por um caminho. Mas eu não posso ter tanta promessa para ter tanta dúvida. Não posso. Eu não posso ter tanta promessa na Bíblia para ter tanto medo, tanto receio. O verdadeiro amor afasta todo medo. Pastor, então como é que vai se defender se os anjos não vão estar? Vou te explicar bem, você não está a me entender. Eu estou a dizer que eu já morri. Me matar. Eu
entrar bem. Só que quando ele chegar para me encontrar, não estou. Já morri, minha vida está. Pai grande. Paulo lhe encontrou. Saiu de perseguidor para pregador. Se encontraram. Por isso, para mim, conversão só acontece com Deus Verbo. Ou segue ou persegue. Vai dar certo. Quem segue Jesus é salvo. Quem lhe persegue também. Paulo não lhe seguiu, lhe perseguiu. Também lhe encontrou. Quem encontrar Jesus, se não está lhe seguindo, lhe persegue só. Vai lhe ver. Vai lhe ver. E quando você lhe vir, vou te dizer uma coisa sobre ele. Ele é misericordioso. Jesus é tão misericordioso com o demônio, ele não luta tipo boi de gente, vou te pisar, fogo, fogo. Jesus não é herói da Marvel. Não é Thor para bater com o martelo. Nas vezes que o demônio assustara com ele, ele conversou com ele nas calmas. Querem que? Ah não, por que nos atormenta antes do tempo? Então, vosso nome é que? Legião, porque somos muitos. Querem que? Me manda só nos porcos, pelo menos só nos porcos. E Jesus atendeu a oração dos demônios. Vão. Mas deixa ele ir. Demônios vão nos porcos, mas deixa ele ir. Porque você é mais importante que os porcos e a economia local. Deixa ele ir. Paulo encontrou com Jesus. Pensou que Jesus ia ficar mal com ele. Mataste meu filho Estevão. Ele olhou e disse, agora vou te fazer no perseguido, yeah? No perseguido. Assim mesmo já ficaste cego. Entra. Lá na cidade te direi minha vida, que muitas vezes anestesia a minha vontade de viver. O evangelho só não avança mais porque as pessoas têm medo demais, incertezas demais. Muitas áreas onde o evangelho não prega, não chega, porque as pessoas têm muito cuidado da sua vida, querem viver bué. Para quê? Se almas não são ganhas, tua vida não vale para nada. Vidas não são abençoadas por tua vida. Você é medroso, é medroso.
sabia que até alguns irmãos fortes na fé são recomendados a ter muito cuidado com os fracos? Quem já leu isso? Ai de quem fizer tropeçar um desses pequeninos. Ai de quem? Por isso a Bíblia diz o seguinte, que se você quer forte, vigia para que não comprometa o fraco. Porque Deus defende os fracos como uma força. Você não tem ideia. Eu lembro quando comecei a pregar, tinha 16 anos, e fui à praia. Na praia, botei um calção. E eu estava começando a ficar famoso na minha sede. Tinha pregado numa vigília, que era para terminar em 0, foi até às 6. Batimos no Espírito Santo, o poder de Deus na sala. E então muita gente passou a me conhecer naquele dia. Tinha retiro de praia, fui. Meti o calção. O irmão veio, se escandalizou. Homem de Deus, você é anjo. Anjo não pode montar as pernas. Não pode... De calção assim para a escola. Eu olhei para o irmão, fui meter só já calça, fiz praia seca. Por muitos anos, quando ia à praia, para banhar, eu pegava meus amigos e ia num canto onde ninguém estava nos ver para ir tomar banho. Por quê? Porque eu entendi que naquilo que eu compreendi, eu preciso suportar aquele que não compreendeu. Por quê? Porque Deus defende tão grandemente o crente fraco e recomenda tão grandemente ao forte para suportar o fraco, para instruí-lo, para que ele também chegue. Paulo diz o seguinte, eu abri mão do meu direito de receber salário para não vos ser pesado, para que não comprometa a pregação do Eva, porque Paulo entendia o sentido de suportar os fracos. Agora imagina, se a nós que somos crentes, o pai vai sentado além do que você possa. Isso significa que Deus conhece a capacidade de cada um de nós para permitir o ataque, para permitir a aprovação. Quem hoje vai sair daqui com essa convicção? Deixar estes. Quem vai ir daqui? Com a Páscoa da liberdade. Com a liberdade da Páscoa. Livre da condenação. Quero terminar dizendo algo que aconteceu naquela noite. O que lhe deixaram ir, Bruno, não foram. João arranjou links dele. Seguiu. João, como tinha links na sinagoga, entrou até o pátio central. Pedro também lhe arranjaram lá um furo. Também lhe levaram. Como é que estamos a ver outro aqui? Você é um deles. Cristo está preso no nosso lugar. Pedro entendeu naquele dia que ele estava livre no lugar de Cristo. Porque agora a aparência dele com Jesus era tão intensa que agora ele era o Jesus livre e Jesus era o Pedro preso. Tu não é os dele. Não lhe conheço. Jura? Com sangue da minha mãe. A Bíblia só diz jura. Sangue da minha mãe é o que meti. Foi sentar no outro sítio. Lhe olharam mais. Numa senhora. Disse você. Deles. Disse eu. Jura. Quando ele tentou negar mais, o galo cantou. Uns dizem que é sino que tocou, outro é galo que cantou. O galo cantou. Se é sino ou animal, mas cantou. E Jesus lá do pátio virou e lhe olhou.
Porque Jesus lhe disse, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Jesus lhe olhou. Noutra palavra, você me negou, mas eu ainda te olhei. Noutra palavra, estás a viver minha vida ali fora. E eu estou a sofrer teu problema aqui dentro. Estás a viver minha vida lá fora. Porque eu vou morrer tua morte aqui dentro. Pedro, quando olhou para Jesus, um remorso e arrependimento tomou controle dele. Caiu em lágrimas. Pedro entendeu naquele dia que Jesus lhe transformou tão profundamente nele que nem a negação dele anula isso. Até mesmo quando Pedro negava, a negação lhe aceitava. Isso devia ser profundo para você. Luiz Pedro, eu vou falar contigo, você entende a palavra. Deixa eu te explicar, só você sozinho. Todos desligam os ouvidos para não ouvir. Luiz, Pedro negou Jesus 1 vez, negou Jesus 2 vezes, negou 3 vezes. Ele que estava a negar. As pessoas para que ele estava a negar não estavam a aceitar. Porque a negação dele lhe aceitava. E na última negação, o homem lhe disse, até o teu negar lhe aceita. Porque o teu falar te condena. Você fala com a pronúncia dele. Pedro pensou que ele era apenas parecido com Jesus por fora. Deu conta que já era parecido por dentro. Porque o que ele extraía de dentro falava Jesus. Até quando ele negava, ele aceitava. Até quando ele negava, ele aceitava. Você não dá conta que muitas vezes você anda com Deus tão profundamente, vida de santidade, pureza, busca, mas no dia que você tenta pecar, até o pecado peca e falha. Você tenta errar, até o erro não cuia mais. Porque alguma coisa... Deixa eu dar um exemplo. Um certo pastor andou com Deus todo o tempo, viveu, mas ser pastor é o trabalho mais difícil que existe nessa terra. Porque você é amado e odiado ao mesmo tempo. É aplaudido e rejeitado ao mesmo tempo. Das pessoas que você mais ajuda, você vai receber as piores fofocas, as piores picadas. O pastor acaba muitas vezes entrando em depressão por causa disso. E com Jesus não foi diferente. Esse jovem pastor passou por pressão terrível, o ministério desacreditado, ele começou a se entristecer, então decidiu voltar à vida do mundo, tomar uns goles. Então ele pegou o carro dele, saiu da cidade dele, foi numa discoteca da Dira do bairro dele, uma discoteca fora da cidade. Aí ele chegou, alugou a sala VIP, Nelson. Alugou a sala VIP, mandou trazer uns vinhos que eu não sei as marcas, nunca bebi. Mandou trazer uns vinhos. Ele ali se fechou naquela sala, vidrada, e viu uma moça passar, uma linda mulher a passar. Ele olhou e disse, eu quero aquela moça. Mandou chamar a garçonete, eu quero aquela moça. Disse, aquela moça é novinha, custa caro. Disse, não importa, paga o dobro, traga ela. O pastor de calça skin, um tênis, camisola apertada, chapéu, óculos escuro, máscara, preparando para pecar, para negar Jesus, trocando pelos prazeres triviais e efêmeros da vida. Ele olhou para uma moça linda lá e foram chamar a moça. A moça veio e encostou, quando viu, disse, eu não quero esse moço, senhor. Foi embora. Aí a moça disse, olha, tem uma outra jovem novinha, fica com ela. Ele disse, não quero outra, só quero aquela. Meus olhos grudaram nela, não troco. Eu quero só aquela. Foram chamar as moças, a senhora que cuida das moças. A senhora veio, disse, meu senhor, sim, exponha. Eu quero a moça que eu vi, não sei o que e tal. Ela tem aqui o número 7. Eu quero aquela moça. E a moça está dizendo que quer dar outra porque ela não quer vir. Eu pago 4 vezes mais. Aí a senhora tentou, saiu, foi conversar com a moça não quis vir também. Aí se me chama. Eu te chamei aqui, tá chorando o quê? Disse, não, pastor, vieste me buscar mesmo até aqui. Aqui bem longe, o pastor mesmo saiu mesmo de lá da nossa cidade para vir me pegar aqui. Ele, quando deu conta da moça, afinal de conhecer crente, ele disse, minha filha, sim, eu estou disfarçado e eu vim te buscar aqui como um verdadeiro pastor. Você não pode ficar aqui porque aqui não é teu lugar. Vamos embora, segue o pastor, eu vou sair da sala do fundo e você me segue. Porque mesmo quando ele pensou negar, o Senhor lhe aceitou. Tentou se desviar, o caminho lhe seguiu. Oh, aleluia! E naquela noite, o pastor e a ovelha foram salvos. Tenta negar e a negação vai te negar, porque Jesus te aceitou, te comprou, te lavou, te livrou. Aleluias! O mundo vai te vomitar.
Nem na boca do peixe você vai ser, Jonas, fujão, você será vomitado, porque Jesus já te lavou, Jesus já te limpou, Jesus já te transformou. Satanás não consegue mais te engolir, o inferno não consegue mais te engolir. Quem aceitou a Jesus?